Olá pessoal, beleza? Aqui é o irmão Alex novamente para continuar aqui no estudo da Congregação Cristã do Brasil, parte 2, beleza? Pessoal, deixa eu deixar bem claro aqui o seguinte: o nosso objetivo aqui é trazer os ensinamentos da Bíblia. E aqui tem uma instituição conhecida como CCB, né? Congregação Cristã do Brasil, e tem alguns ensinamentos que é contrário aos ensinamentos da Bíblia. É simplesmente para isso, para a gente conhecer também um pouco do que eles ensinam. Pode ser que eles já se retrataram e mudaram a forma de pensamento, mas até então esse aqui é o pensamento que o autor traz para nós, que com base de estudos ele trouxe para conhecimento, beleza? Aí aqui tá. Por que devemos estudar a Bíblia? Isso aqui é a continuação. Tem a parte 1, essa aqui é a parte 2, beleza? Vamos lá. Ela é o manual do crente na vida cristã e no trabalho do Senhor. O crente foi salvo para servir ao Senhor. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, e em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Sendo a Bíblia o livro, texto do cristão, é importantíssimo que este o maneje bem para o eficiente desempenho na missão de pregar o Evangelho, pois todos sabemos, somos chamados para isso. Todo bom profissional sabe usar bem a sua ferramenta. E poderíamos dizer que todo bom crente sabe manejar bem a sua Bíblia. A palavra de Deus alimenta a nossa alma, disse Jesus. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. C. A palavra de Deus é a espada que o Espírito Santo usa, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 17. Só através do estudo da Bíblia é que iremos conhecer a vontade de Deus para nossas vidas. Quem não estuda a Bíblia não sabe o que Deus quer para a sua vida, pois só a palavra encontramos a verdade. Leiamos. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. João, capítulo 15, verso 7. O uso do véu e do cabelo. Os legalistas da CCB dizem que a mulher que corta os seus cabelos vai para o inferno, e outros ainda acrescentam que é importante e necessário o uso do véu no culto. Alguns chegam a afirmar que o cabelo, pela sua importância, é misteriosamente guardado em uma caixa de ouro celestial, depois de cortado. Veja que absurdo! Chegam a inventar lendas para provarem uma doutrina espúria como essa. O texto do qual a CCB tirou essa aberração doutrinária é 1 Coríntios capítulo 11, versículo do 1 ao 16. Logo abaixo iremos mostrar que o cabelo é o véu, ou qualquer doutrina que o homem possa inventar, jamais poderá substituir a graça de Deus. Todavia, para extrairmos uma interpretação correta do referido texto, iremos analisar a opinião de alguns teólogos e historiadores que, com toda a segurança e sinceridade, escreveram sobre o assunto. Segue abaixo os comentários do livro do Dr. Pinon Stamps. Paulo
sustenta que o homem é a cabeça da mulher. Este fato subtende a subordinação da mulher. Deste modo, estabelece uma cadeia de comando: Deus, Cristo, o homem, a mulher. A partir dessa proposição, deduzem-se decorrentes práticas. As mulheres estão erradas se de qualquer forma modificam suas diferenças em relação aos homens? Esta administração é verdadeira em qualquer circunstância. Paulo dá o exemplo da diferença no vestir. Uma das maneiras de se ver esta diferença está na maneira dessas mulheres manterem o cabelo. Este devia permanecer de tal maneira que distingue os homens das mulheres. O cabelo da mulher simboliza sua submissão e lealdade a seu marido, por causa do costume da época. Paulo também declara o cabelo longo é uma vergonha para o homem. O comentário da Bíblia explica: a mulher cobre a cabeça nos dias de Paulo, como sinal de modéstia e submissão ao marido. E para demonstrar sua dignidade, o véu significa que ela deveria ser respeitada e honrada como mulher casada. Sem véu, ela não tinha dignidade. Os homens não respeitavam mulheres sem véu, pois deste modo elas se exibiam publicamente, indecorosamente. Sendo assim, o véu era um sinal do valor, da dignidade e da importância da mulher conforme Deus o criou. Conceito da época. O princípio subjacente, no caso do véu, ainda é necessário hoje. A mulher cristã deve vestir-se de modo modesto e cuidadoso, honroso e digno, para sua segurança e seu devido respeito aonde quer que for. A mulher, ao vestir-se de modo modesto e apropriado para a glória de Deus, ressalta a sua própria dignidade, valor e honra que Deus lhe deu. Era costume oriental, no tempo dos apóstolos, a mulher cobrir o rosto com um véu quando andava nas ruas, porém podia dar-se o caso, enquanto ela lavava roupa no córrego, passar algum homem e encará-la. Mesmo assim, no caso de não ter o véu disponível, teria um recurso: cobrir o rosto com o seu cabelo comprido. Assim, ela ter cabelo comprido lhe era honroso, mostrando que não era mulher destituída de pudor. Citarei ainda o manual bíblico do Dr. Riley. Era costume nas cidades gregas e orientais as mulheres cobrirem a cabeça em público, salvo as mulheres devassas, prostitutas. Corinto estava cheio de prostitutas que funcionavam nos templos de Afrodite. Algumas mulheres cristãs, prevalecendo-se da liberdade recém-achada em Cristo, afoitavam-se em pôr de lado o véu nas reuniões da igreja, o que horrorizava as outras mais modestas. Diz-lhe o apóstolo que não afrontem a opinião pública com relação ao que é considerado conveniente e decência feminino. Homem e mulher têm o mesmo valor à vista de Deus. Há, porém, certas distinções naturais entre homem e mulher, sem as quais a sociedade humana não poderia existir. Mulheres cristãs, vivendo em sociedade pagã, pessoas que não conhecem a Deus, devem ser cautelosos sem suas invocações, para não trazer descrédito à sua religião. Geralmente vai mal quando as mulheres querem parecer homens.
não devemos dar valor ao que não é valorizado. A verdade é que o uso do véu era algo peculiar da igreja dos Coríntios, era um problema local. Não podemos transformá-lo em uma doutrina universal para a igreja, mesmo porque o apóstolo nunca jamais ensinou sobre o uso de cabeça ou do véu para outras igrejas. Em nenhum outras epístolas iremos encontrar tal ensinamento. Contudo, se as mulheres da CCB fossem praticar realmente o versículo, teriam que usá-los fora da igreja, também, como faziam as mulheres da época, e não somente durante o culto. Tudo isso mostra a incoerência da CCB em sustentar uma doutrina extrabíblica. É oportuno chamar a atenção para 2 textos do Velho Testamento sobre esse tema. Então, se separa. Aqui está se referindo à purificação do leproso, independentemente do sexo. Levítico, capítulo 13, versículo 33. Então, a trarás para a tua casa e ela, a mulher, rapará a cabeça. Lei acerca da mulher prisioneira. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 12. Nestes 2 textos, vemos a lei de Deus determinar que o cabelo da mulher fosse rapado. No primeiro caso, temos a purificação da mulher leprosa, que quando curada da lepra, tinha que rapar totalmente sua cabeça. Depois, o caso da mulher que era presa nas guerras e trazida para o meio do povo de Deus. Esta, para ser recebida entre o povo, deveria rapar a cabeça. Veja que Deus poderia curar a mulher leprosa sem ser necessário determinar que sua cabeça fosse rapada. Creio que a mulher capturada na guerra poderia ser recebida entre o povo judeu sem precisar mexer no seu cabelo. Mas acredito que nesses textos Deus quer nos ensinar algo maravilhoso. Penso nisso, se a cabeça fosse tão importante como muitas vezes é pregado na CCB, será que nesses 2 textos Deus ordenaria seu corte a ponto de que essas mulheres ficassem rapadas? A interpretação correta do referido texto de 1 Coríntios capítulo 11, do verso do 1 ao 16, ocorre pela comparação entre Gênesis 38, capítulo 38, versículo 14 e 15. Lendo bem os 2 textos, chegam-se à conclusão de que é pregado sobre o cabelo e o véu é um tanto. Falta de informação e conhecimento de cultura e costumes bíblicos. Para os coríntios, o cabelo, que era dado em lugar do véu, é sinônimo de santidade e honra, mas o mesmo véu em Gênesis 1, usado como disfarce para Tamar, nora de Judá, passa-se por uma prostituta. Não podemos entender isso se não levarmos em conta o costume da época e seus valores históricos. Endossamos plenamente o que Paulo disse, mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 16. Mas parece que a CCB passa por cima deste versículo e continua criando contendas com outras igrejas por causa do uso do véu. A CCB é contra o ministério pastoral. Os membros da CCB costumam dizer que em sua igreja não existe pastor, pois o único pastor deles é Jesus. Costumam chamar o líder ou dirigente da igreja de ancião. A palavra pastor tomou um tom pejorativo entre eles. Costumam falar sobre como devemos tomar cuidados com os falsos pastores e como eles enganam as pessoas.
Mas se há um falso, é notório que há também um verdadeiro. Não poderíamos desprezar uma nota verdadeira, porque no mercado está correndo dinheiro falsificado. Embora a CCB não aceite o ministério pastoral, a Bíblia, contudo, é clara sobre o assunto. E vós dareis pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com consciência e com inteligência. Jeremias capítulo 3, verso 15. E levantarei sobre eles pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, verso 4. E ele, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. Efésios capítulo 4, verso 11. Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-los na fé. Hebreus capítulo 13, verso 7. Obedecei aos vossos pastores, sendo-lhes submissos, porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus capítulo 13, verso 17. Na CCB, não é possível obedecer aos textos acima, pois eles não aceitam o ministério pastoral. Isto é apenas uma questão de lógica. Cristãos são ovelhas, e ovelhas são submissas a um pastor humano, levantado por Cristo. Leia Efésios capítulo 4, verso 11, Hebreus capítulo 13, versos 7 e 17. A verdadeira igreja de Jesus Cristo tem pastor. Sendo assim, a CCB está fora dos parâmetros dessa realidade. Dizem que um homem não pode ser pastor de uma igreja, mas quem afirma que nos daria pastores foi o próprio Deus. Desobedecer a isso é afronta o que ele determinou e insurgir contra sua autoridade e palavra. As alegações da CCB são, no mínimo, infantis, de uma pobreza franciscana. O texto mais usado para eles é João capítulo 10, que diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me obedecem. Mas mesmo este texto não representa nenhum obstáculo ao ministério pastoral. Muito pelo contrário. O confirma outro texto muito usado em Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e realmente o Senhor é o sumo pastor. 1 Pedro capítulo 5, 4. Se não assumo pastor, é claro que há também supositores ou pastores apenas. Assim como no antigo Israel havia sumo sacerdote e também os sacerdotes auxiliares. Ora, a Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Hebreus capítulo 8, verso 1. Mas também diz que nós somos sacerdotes igualmente. Apocalipse 1, 6. Veja que um não exclui o outro. Da mesma maneira, acontece com o cargo de pastor. Para encerrar, gostaríamos de fazer a seguinte pergunta: os anciões da CCB não apacentam as ovelhas com o conselho, instrução e pregações? É claro que sim. Tenho para mim que os anciões da CCB fazem o papel do pastor, porém sem uso o rótulo. E ao próprio Jesus ordenou isso a Pedro. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. São contra o sustento do obreiro. Outras igrejas despojei, recebendo dela salário para vos servir. 2 Coríntios capítulo 11, verso 8. Paulo recebeu o salário de certas igrejas em seus dias para servir aos crentes de Corinto. A CCB, porém, afirma que o pastor ou obreiro que recebe salário é mercenário e ladrão. Prefiro ficar com a Bíblia a ficar com as opiniões da CCB. A respeito do salário,
e sustento do pastor ou obreiro da Bíblia diz ainda, entre outras coisas, o seguinte: o pastor ou obreiro que se dedica à obra ministerial é digno do teu salário. Paulo ensinou a igreja de Corinto a sustentar os obreiros do Evangelho. 1 Coríntios capítulo 9, verso 4 ao 14. O mesmo apóstolo advertiu ao apóstolo Timóteo a não cuidar de negócios terrenos com o fim de sustentar-se, dedicando-se somente à pregação do Evangelho. O apóstolo Pedro disse que a única ocupação dele e de seus companheiros de ministério era a oração e a pregação do Evangelho. Simão e André abandonaram a profissão que exerceram por anos para se dedicar unicamente ao ministério da palavra. Os apóstolos e Jesus viviam das ofertas que recebiam. Em João 12,6, lemos que havia uma bolsa para receber as ofertas. Bolsa essa que Judas tira que podia, mas que mesmo assim nem tinha dinheiro para comprar pão que sustentava a multidão. Diante disto, quem se opõe ao sustento dos pastores e obreiros opõe-se à própria palavra de Deus. Pessoal, só dar um ponto aqui, ó. É interessante aqui porque Paulo falou que a pessoa tinha que trabalhar, porque tinha muita gente nessa época em Coríntios que eles estavam esperando a volta de Cristo e não estavam trabalhando, pensando que Cristo ia voltar. Mas aí na segunda carta, Paulo fala para os irmãos para que se eles não trabalhassem, eles não iriam comer. O pessoal não ia trabalhar, mas ficava se escorando nos irmãos que trabalhavam, entendeu? E o próprio apóstolo Paulo trabalhava, ele tinha profissão, entendeu? Então, assim, meu pensamento aqui é o seguinte, Paulo trabalhava, ele deu o exemplo de trabalhar, então essa passagem aqui está meio contraditória, beleza? Vamos lá então. A CCB é contra o dízimo. O dízimo é o principal cavalo de batalha da CCB contra as igrejas evangélicas. Quem escuta um membro da CCB atacar o sistema de contribuição das igrejas evangélicas tem a impressão de que a CCB não existe nenhuma forma de arrecadação de dinheiro. Contudo, lendo engano, ensina os anciões da CCB os seus adeptos viverem alardeado que o dízimo faz parte do preceito da lei e como foi abolido por Cristo. O dízimo também o foi juntamente. Como será então que eles mantêm as estruturas econômicas de suas organizações? Resposta: o sistema de oferta da CCB funciona da seguinte maneira: oferta da piedade, oferta para compra de terreno, oferta para fim de viagem, oferta para conservação de prédios. A Bíblia ensina e nós cristãos evangélicos acreditamos que o dízimo é santo. Levítico capítulo 27, verso 30. A CCB diz que o dízimo é para ladrão. A Bíblia diz que para o Senhor, Malaquias 3, 8, 11. A CCB diz que o dízimo é coisa da lei, mas a Bíblia afirma que o dízimo é até da lei e que a igreja apostólica praticava o dízimo. Quem começou a dar dízimo foi o pai dos crentes, Abraão. Para que essa bênção continuasse a fluir em nossas vidas, devemos imitá-los. Gálatas capítulo 3, verso 14. Aqui está falando de imitar a fé, não o que eles praticavam. Embora os cristãos devam sempre procurar ser mais que dizimista por Deus, nesta dispensação nós chamamos para ascendermos os escribas e fariseus. Mateus capítulo 23, verso 23. A CCB diz que dá a César o que é de César. Lucas 20, 25. Mas quando é para dar a Deus, inventa muitos argumentos e obstáculos. Assim, eles demonstram ser mais fiéis a César, o governo, do que a Deus. Mas o nosso Senhor os qualifica como ladrões. Leia: roubaram o homem a Deus. Todavia, vós me roubou, dizei. Em que te roubamos? No dízimo e nas ofertas alçadas. Malaquias capítulo 3, verso 8. Acredito que a única pessoa que quer que os filhos de Deus fiquem na memória e ao diabo, João 10, 10.
Para isso que ele transfigura em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. E tentar fechar o meio de Deus abençoando o seu povo. O que é dando o dízimo e as ofertas? Que nunca nos deixamos contaminar pela avareza. Colossenses capítulo 3, verso 5. E devolvamos a Deus o que lhe pertence. Trazei todos os dias na casa do tesouro, atualmente a igreja, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos adivinha a maior abastança. Pessoal, eu vou ficar até aqui para não prolongar muito. Mas em relação ao dízimo aqui, é interessante, porque o que acontece? O dízimo era algo da lei de Moisés, era algo para os israelitas, entendeu? Então, assim, se por acaso eu cumprir a lei do dízimo, eu tenho que cumprir as 613 leis que Deus deu para os israelitas. E uma delas também é a guarda do sábado, que nem a igreja adventista guarda. Entendeu? Então a gente tem que ser sábio, inteligente e entender que depois de Cristo, principalmente os ensinamentos dos apóstolos, é uma dispensação, é a dispensação da graça. Antes é a dispensação da lei. E aí você vê qual que você se enquadra melhor e segue. Eu prefiro seguir a Cristo. Eu prefiro seguir os ensinamentos dos apóstolos. Para mim, por eu ser gentil, por eu não ser circuncidado, por eu não ser um judeu, eu prefiro seguir os ensinamentos dos apóstolos. Beleza? E aí você segue o que você achar melhor. Se você for seguir a lei, são 613 leis que você tem que seguir. Beleza? Fique na paz, até o próximo vídeo, beleza? Um grande abraço do irmão Alex.